Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de fé, uma palavra amiga. A palavra de Deus, ela vem para nos motivar. A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela é um alimento que nós precisamos para alimentar o nosso espírito, para estarmos fortalecidos, para podermos vencer e vencer. Não importa a situação que você está passando, creia somente no Senhor. O salmista Davi nos ensina muito com os seus testemunhos, com a sua palavra, com a sua vivência com o Senhor que ele teve. E hoje eu quero falar sobre o Salmo 26. Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, se você tiver a oportunidade, abra ela lá em Salmos 26, onde nós vamos refletir um pouco da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela vem para nos renovar, nos fortalecer, nos curar, nos libertar, nos dar a força e o alimento espiritual que nós precisamos a cada dia para vencer a cada obstáculo. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Salmos 26 declara o seguinte: o salmista Davi, o título diz assim: Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Observe que uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, ela tem a ousadia, a coragem de recorrer a Deus, confiando que Deus pode ouvir. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o pecado, as nossas iniquidades, fazem divisão entre Deus e o homem. Mas observe que Davi, ele vai até Deus confiando na sua própria integridade. Falta muito disso para as pessoas de hoje. Integridade. Recorrer-se a Deus, crendo que Deus vai ouvir, porque você é uma pessoa íntegra, porque você é uma pessoa sincera, verdadeira. Deus, ele não trabalha com os perfeitos, Deus trabalha com os sinceros. Entende? Então vamos lá para Salmo 26, versículo 1. O salmista diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Como você está diante de Deus hoje? Você tem essa ousadia de chegar diante de Deus e falar: Senhor, pode me julgar, porque eu tenho andado na minha sinceridade, eu tenho andado em verdade, eu tenho andado em retidão. O Senhor pode procurar, porque eu tenho feito aquilo que lhe agrada. Olha que sinceridade, que propriedade o Davi tinha de chegar diante de Deus e falar: Senhor, tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, por isso eu não vacilo. O Senhor pode me julgar, julga-me, pois eu tenho andado em sinceridade e confiado também no Senhor. Por isso não vacilo, por isso não tenho medo, por isso não erro, não falho. Versículo 2 ele fala assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. O Senhor pode me examinar e pode me provar. Você vê que integridade, você vê que é uma pessoa sincera, uma pessoa confiante em Deus. Ela não teme os problemas. Você pode ver que uma pessoa que tem medo de Deus não vai até Deus, é porque ela está em débito com Deus. Ela não tem andado em verdade, ela não tem andado em sinceridade. Ela vai fazer uma oração, ela não crê que a oração dela vai acontecer, porque ela sabe que ela está em débito, que ela não está verdadeiramente de acordo, né? Mas tem pessoas que não têm autoridade espiritual, não têm poder na oração,
ela não tem uma fé convicta. Por quê? Ela está em débito. Ela sabe que se ela chegar diante de Deus, Deus vai falar, falta isso, falta aquilo. Fazer igual o jovem rico. O jovem rico faltava uma coisa. Agora tem gente que falta tudo, né? Versículo 3. Porque a tua benignidade, Senhor, está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Ou seja, eu sei que a bondade, a benignidade do Senhor está diante dos meus olhos. Eu vejo a bondade do Senhor, eu vejo a grandeza do Senhor, está diante de mim, e tenho andado na tua verdade. A palavra de Deus diz que a verdade é a palavra dele. Você tem andado na verdade? Você tem andado na sinceridade? Você tem praticado a palavra de Deus? Perfeito nós não somos, mas nós devemos buscar a perfeição. Versículo 4. Não tenho assentado com homens vãos ou escarnecedores, nem converso com os homens dissimulados. Olha a importância de você ter relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele te afasta dos homens vãos, aqueles que não acrescentam nada, e te coloca numa postura que você não vai ter nem diálogo, nem conversa com os homens dissimulados, com os homens corruptos, com os fingidos. Esse tipo de pessoa, quando você tem Deus, essas pessoas elas não fazem parte do seu relacionamento diário, né? Não é o tipo de pessoa, esses tipos de pessoas, homens vãos que não têm valor, e dissimulados, fingidos, corruptos, mentirosos, enganosos, não faz parte da vida daquele que tem uma vida reta com Deus, né? Versículo 5. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, e não me ajunto com os ímpios. Agora te faço uma pergunta. O mal te aborrece ou o mal te traz prazer? Vou simplificar a pergunta. As suas atitudes, ela aborrece os malfeitores, aqueles que não temem a Deus, ou entre você e o malfeitor não tem diferença nenhuma? Observe que ele fala assim, tenho aborrecido a congregação de malfeitores. As pessoas olham para você, elas falam, aquele lá não adianta mexer, porque aquele é diferente, aquele ele serve o Deus Altíssimo, aquele lá ele só fala de Deus. Não adianta a gente querer compactuar essas coisas erradas, porque ele não faz parte deste assunto. Ou as pessoas olham para você, tanto faz, não, aquele lá tem título de cristão, mas ele bebe, ele fuma, ele mente, ele compra e não paga, ele tá em qualquer lugar para ele tem diferença nenhuma, né? E nem não me ajunto com os ímpios, né? O ímpio não é unicamente a pessoa que não crê no Senhor. O Senhor Jesus fala que as criaturas, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas vivem como pessoas pagãs, né? Elas ainda não conhecem a verdade, elas não podem nem ser julgadas, né? Até em Apocalipse, ali o Senhor fala que em Apocalipse não, nos Evangelhos o Senhor fala assim que no fim dos tempos, enquanto o Evangelho não for pregado a todas as pessoas, o Senhor não pode voltar e julgar, porque tem pessoas que ainda não conhecem a palavra. E se elas não conheceram, não tem como o Senhor julgá-las, condená-las. Então é preciso que esse Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, seja pregada a todos, aí virá o julgamento. Você ouviu, sabia, mas não aceitou. Agora você pode ser julgado. Mas tem pessoas que ainda nunca ouviram a palavra de Deus. Então, tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Observe que uma pessoa que recorre a Deus, que vive com Deus, nada pode abalar essa pessoa. Ela é uma pessoa separada,
Ela é uma pessoa diferenciada das demais pessoas. Versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Isso aqui para mim é um versículo muito especial. Eu lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Eu faço uma pergunta para você que se diz ser cristão: como que você tem andado ao redor do altar do Senhor? Você está com as suas mãos limpas? Você lava as suas mãos, as obras que as suas mãos fazem, elas estão limpas na inocência? Ou seja, se você errou sem premeditar. Se todos nós erramos, falhamos, mas erramos porque erramos ou erramos porque desejávamos errar, né? Como você tem andado ao redor do altar do Senhor? O salmista diz: eu lavo as minhas mãos na inocência, pois assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então eu faço essa pergunta para você: como você tem andado ao redor do altar do Senhor? Seus erros, suas falhas são erros inocentes? Aconteceu porque aconteceu? Ou lá no coração já era maquinado aquilo, já era planejado? É uma pessoa que ela está ao redor do altar do Senhor, ela tem que estar com as mãos lavadas na inocência. Eu posso errar, mas eu não tinha intenção de errar. Posso falhar, mas eu não tinha intenção de fazer aquilo. Errei, falhei, mas não porque eu quis, foi um ato decorrente do momento. Então a forma como você está ao redor do altar do Senhor, você deve estar com o coração inocente, com o pensamento inocente, limpo. Sua mão deve estar limpa, não contaminada. Pesa a vida do um, ofende o outro, persegue o outro, tenta destruir o outro. Você está precisando mais de ajuda do que aquele que está necessitado. Versículo 7. Para publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Se você não estiver com as suas mãos, com os seus atos lavados na inocência, você jamais terá a condição de publicar com a sua voz o louvor, ou seja, a gratidão pelo Senhor, e contar todas as suas maravilhas. Pessoas que vivem nessa condição, que não andam ao redor do Senhor com inocência, com sinceridade, com verdade, com gratidão, com fé, ela jamais publicará louvores ao Senhor, ou seja, a gratidão a Deus, e muito menos ela terá o que contar das maravilhas do Senhor, ou seja, ela nunca vai experimentar as maravilhas do Senhor, a bondade do Senhor. Ela pode falar de um Deus, mas ela não conhece a Deus. Ela pode falar de milagre, mas ela nunca presenciou um milagre. Ela pode contar a história de Deus, mas ela nunca esteve dentro da história. Ela pode falar de Deus, mas não conhecer a Deus. Ou seja, ela nunca vai ter uma experiência com o Senhor e vai ter prazer. Eu louvo a Deus porque eu conheço a Deus. Eu falo dessas maravilhas porque Deus fez. Eu vi fazer. Não me contaram, eu presenciei. É forte. No 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Esse para mim é o versículo mais forte desse texto. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O que representa o Senhor na sua vida?
O Senhor para você é aquela habitação segura, é algo que te protege. Você tem essa consideração que estar diante de Deus, habitar no Senhor, é estar no lugar onde permanece a glória e o poder de Deus. Observe que Moisés, quando ele foi no monte, ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor no monte. Quando ele desceu, a glória de Deus foi tão grande na vida dele, que quando Moisés desceu, o povo não podia olhar para o rosto de Moisés, porque a glória do Senhor resplandecia no rosto de Moisés. O que fizeram? Precisaram colocar um véu no rosto de Moisés para que o povo pudesse olhar na face de Moisés. Essa glória, a glória de Deus resplandece na sua vida, resplandece no teu rosto. Se você não amar a habitação da casa do Senhor e o lugar onde permanece a glória dele, jamais você vai conhecer Deus. Você vai ouvir falar de Deus, mas ter experiências para relatar o que você viveu, vive e conhece de Deus, talvez você nunca vai ter essa condição, porque você não tem amado a habitação da casa do Senhor, tem andado com as mãos sujas, não tem andado na inocência, né? Você pode estar conversando com homens vãos, permanecendo nas rodas dos escarnecedores, aqueles que desprezam, aqueles que fazem chacotas, piadas, chocarrices. Então essas pessoas, elas podem estar ouvindo falar de Deus, mas não conhecem a Deus, né? Entre falar e conhecer tem um pouquinho de diferença. Eu falo porque alguém me falou. Não, eu falo porque eu sei. Eu vivi isso, eu vi, eu sei. É verdade. Não, falaram para mim que é verdade. Falaram para mim que é verdade, então você não acredita. Você acredita porque alguém falou para você, mas você mesmo não teve essa experiência. Versículo 9. Aí ele pede assim, fala: Senhor, não colha, Senhor, não pegue a minha alma com a alma dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. Olha o cuidado que Davi tinha com a vida espiritual. Ele dizia: Senhor, nunca colhas a minha alma, ou seja, que o Senhor nunca encontre a minha alma com a alma dos pecadores, e nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, com os homens maus, com os homens assassinos. Olha a preocupação que ele tinha. Senhor, eu tenho andado com retidão, eu tenho andado com temor, eu tenho andado na minha sinceridade, ou seja, tenho praticado aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então que nunca o Senhor encontre a minha alma com a alma dos pecadores, e nem a minha vida com os homens sanguinários, né? E em cujas mãos há malefício, ou seja, esses tipos de pessoas, esses homens pecadores e sanguinários, sanguinolentos, pessoas que praticam mal, essas pessoas, a mão delas só há malefício. A mão dessas pessoas, elas praticam crimes, né? Em cujas mãos há crimes, e na sua destra está cheia de suborno, né? Então essas pessoas, elas têm a mão cheia de malefício, ou seja, elas praticam aquilo que é mal, e a sua mão direita está cheia de suborno. São as pessoas que praticam tudo para estar por cima. Elas não importam se elas vão ter que pisar em alguém, elas querem subir um degrau, mas para elas subir, elas têm que pisar em alguém, elas têm que puxar o tapete de alguém, elas têm que prejudicar alguém. Então esses tipos de pessoa, Davi tinha uma preocupação, que o Senhor nunca encontra a minha alma com esses tipos de pessoas, fazendo parte desses tipos de pessoas. Versículo 11: mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim.
Ou seja, mais uma vez ele tem a ousadia de falar: Senhor, mas eu ando na minha sinceridade, na minha integridade, na verdade. Eu posso falar face a face com o Senhor. Então ele pede assim, ó: livra-me e tem piedade de mim. Então, se o Senhor não livrar e não ter piedade de nós, para nos livrar desses tipos de pessoa, nós estaremos, sem menos perceber, envolvido com as pessoas que são sanguinolentas, sanguinárias, que praticam crimes, malefícios, e as pessoas que estão cheias de subornos. Versículo 12. Aí ele finaliza assim, ó: o meu pé está posto em caminhos planos, nas congregações louvarei ao Senhor. O meu pé está posto em caminho plano, ou seja, a palavra de Deus, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os meus pés, ou seja, onde eu ando, onde eu piso, é um caminho plano, ou seja, não tem buraco, não tem perigo de cair. O caminho plano, qualquer pessoa caminha por ele. Não tem obstáculos, não tem armadilha, não tem buraco, não tem nada para você tropeçar. Por isso, lá em Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, nesse dia, o que eu quero dizer para você, resumindo tudo esse texto aqui? Você ande em sinceridade, assim como Davi andou. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então, quando você anda em sinceridade, em verdade, em integridade, uma pessoa justa, pratica aquilo que é certo, aquilo que é correto, você tem confiança no Senhor. Você confiando em Deus, jamais você vacilará. Você praticará aquilo que é iníquo, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra de Deus. E você praticando essas atitudes, você tem a fé, você tem a convicção de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, julga-me, pois tenho andado em minha sinceridade e confiado também no Senhor, por isso eu não vacilarei, por isso eu permanecerei até o fim, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Essa é uma palavra para nós refletirmos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa sincera, em nome do Senhor Jesus. Fique com esse louvor agora e que o Senhor possa falar muito mais contigo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me.
que me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma.